muito boa tarde, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui conosco todas as tardes, muito obrigada pela companhia. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos falar do abuso, mas nós vamos falar de uma maneira diferente hoje. Nós vamos falar do abuso, principalmente sexual, que acontece muito mais do que nós imaginamos contra crianças. É algo que é muito latente no nosso país. Nós, antes de começarmos o programa de hoje, estávamos já conversando com as nossas convidadas sobre isso. Os números são alarmantes, as denúncias, felizmente, têm aumentado. E isso é muito bom. Porque quando você começa a denunciar, você começa a alertar não só a população, mas as autoridades da necessidade de uma mudança efetiva nas leis. Algumas mudanças já aconteceram com a morte do Henry Borel, que é o filho do Leniel. E o Henry, por conta da morte dele, o Leniel fez um trabalho muito grande no que diz respeito à violência contra crianças, às punições, mas ainda há muito para ser feito. E depende muito de nós, porque nós também temos que estar atentos, porque as crianças, a Olga está aqui conosco hoje, vamos falar sobre isso, as crianças emitem sinais e muitas vezes tão visíveis, mas às vezes a gente é que não quer acreditar. Porque a gente não pode se esquecer do nível de maldade quando nós falamos de abuso sexual contra crianças. Para a gente, é muito difícil você imaginar que alguém é capaz de fazer isso. E muitas vezes, por conta disso, nós não queremos enxergar. E isso vai fazendo com que as coisas aumentem muito. Nós não temos dados estatísticos de todo o ano de 2023 ainda. Mas nos 4 primeiros meses de 2023, houve um aumento de quase 70% no número de denúncias de abuso sexual contra crianças. É um número muito alto. Isso envolve crianças que têm problemas mentais, distúrbios, envolvem crianças que vivem com pais separados, são vários tipos de pessoas que são envolvidas nesse tipo de ato. E claro, estamos falando também em adolescentes, isso acontece. Mas quando nós falamos em crianças, existem denúncias de crianças recém-nascidas. Existe um grupo no Congresso que trabalha com isso, que lida contra a pedofilia, principalmente também, que está muito ligada ao abuso infantil. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas o que eu te falei que nós vamos ligar esse assunto à violência doméstica, porque uma coisa está muito atrelada. Não é que a pessoa que efetivamente ela vive um abuso sexual na infância, ela vai ser vítima de uma violência doméstica quando se casa, por exemplo. Mas isso acontece muito. É como se isso se repetisse na vida das pessoas. Então você vai conhecer pessoas hoje que passaram por esses problemas, tanto na infância quanto na idade adulta, mas que transformaram isso é o mais importante, que é o que nós vamos bater hoje. Transformaram isso num motivo de luta para que isso pare de acontecer com as crianças que estão chegando. E esse é nossa grande conversa de hoje com os nossos convidados. A necessidade dessa mobilização e de você, em qualquer circunstância, em qualquer situação que você passe na sua vida, você ter a maturidade e também o perdão dentro de você e essa necessidade espiritual de mais do que nunca transformar a tua dor em algo que floresça no coração das pessoas como o amor. Porque é só assim, porque se você ficar com aquele sentimento a vida inteira, da tristeza, daquilo que aconteceu, e se você ficar remoendo isso a tua vida inteira, você vai estragando a tua própria vida, a vida ao redor das pessoas que estão de você, a vida das pessoas que estão ao seu redor, aliás, e você não ajuda ninguém. Então é muito importante que você ouça a nossa conversa de hoje, porque a Tina está aqui, e a Tina é o exemplo que eu peguei mesmo para falar de tudo isso que eu estou te contando, que a Tina hoje, ela encabeça várias discussões sobre isso, mas ela encabeça um projeto chamado Café das Meninas, das Marias, nós falamos antes do chá, Café das Marias, e esse café é uma maneira de juntar as mulheres, de falar sobre isso, de falar sobre a violência contra a mulher também, a violência doméstica e o abuso. E a Deise vai conversar conosco também, ela também tem um projeto nesse sentido, ela também passou por esses problemas na infância e também na vida adulta, e você vai entender, a Deise já está aí na tela também com a gente, e você vai entender um pouquinho de como é que essas mulheres conseguiram esse nível, né, Olga, de superação e de amor próprio, de amor ao próximo, de amor, assim, porque eu sempre falo, a pessoa muitas vezes quando ela passa um problema muito sério, o que elas querem? Esquecer. Se você vai ajudar alguém, você vai lembrar do teu problema sempre, porque ele é o teu exemplo e o teu motivo para fazer com que as outras pessoas tenham uma outra vida. Quer dizer, é um nível de maturidade, né, Olga, de aceitação de tudo, que transcende aquilo que a gente entende, né? Mas assim, é um ser humano perfeito.
Porque quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, nós não queremos que o outro passe também, que a outra pessoa sofra. Então, quando você tem essa maturidade, né, emocional de entender que não é porque aconteceu com você que tem que acontecer com outras pessoas e que se você pode, de alguma forma, colaborar para evitar isso, por que não? Esse é o cerne dos trabalhos voluntários que a gente faz por aí, para ajudar as pessoas a serem felizes. Então, se eu puder ajudar alguém a evitar um abuso, por que eu não posso fazer isso? Então, se a maioria das pessoas fosse solidária, hoje o número de denúncias com certeza seria muito menor, porque nós temos pessoas abusadas em todo lugar, em qualquer camada social. Então, essas pessoas todas trabalhando, né, elas fariam um mundo melhor muito mais rapidamente. Isso faz com que as pessoas se motivem. Na verdade, a tua intenção, né, Tina, é essa, né? Que as pessoas se sintam motivadas a fazer isso também, né? Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. Primeiro, quero te agradecer. Obrigada. Porque eu falei algo para você e para a Deise também, quando eu conversei com a Deise, que é essa questão de vocês sempre serem perguntadas e sempre contarem a história e terem essa bondade também de dividir isso com a gente de uma maneira tão bonita como vocês têm feito. Mas eu vou te pedir para contar um pouquinho. Você me falou que você foi abusada pelo teu avô. Sim. O que aconteceu? Você é de um lar muito violento, Tina? Sim. E até só para com que as pessoas compreendam também, por que a gente consegue contar a nossa história sem se machucar, sem se revitimizar? Por conta de processos terapêuticos que eu passei também. Então, eu sei blindar. Você buscou ajuda? Eu sei separar a história que aconteceu comigo de quem eu sou. Então, isso é bem separado dentro da minha mente e eu consigo replicar essa história em vários formatos, porque isso não me machuca mais. Tá. Isso é um ponto importante. Você botou um ponto final na história. Isso não me define. Certo. Eu não sou a pessoa que... Eu fui uma pessoa machucada, abusada, torturada, mas não sou mais ela. Ela ficou em outro lugar. E sim, né, eu fiz muitos processos terapêuticos para entender quando o abuso começou. Até regressão, hipnose. Então, deve ter começado muito pequena, 2 ou 3 anos. 2 anos de idade? Provavelmente, foi alguns diagnósticos que eu recebi. Deve ter começado com 2, 3 aninhos, né? Mas eu tenho a memória do dia que encerrou, que foi exatamente no dia que eu menstruei, com 14 anos, né? O meu abusador, que era meu avô materno, ele inclusive comprou meu primeiro pacote de absorvente. Né? Então, a partir daquele momento, ele já não me tocou mais. Muito provavelmente com receio da gravidez. Né? Eu também então você passou, só te interrompendo, vamos dizer, dos 2, 3 anos de idade, que é o que, segundo você já foi atendida, psicólogos e tal, até os 14 anos. 14 anos, quando eu entro ali nesse período, né, da puberdade mesmo, e aí ele não me toca mais. Tina, eu quero te perguntar uma coisa, que me perguntaram quando eu contei essa história para uma outra pessoa falando do programa de hoje, daí a pessoa me perguntou, mas a criança não sabe? A criança aceita? A criança não faz nada? A criança não está entendendo o que está acontecendo? São vários fatores, né? O ambiente era muito hostil e muito violento. Então, a minha formação de moral, minha formação de ambiente era bem deturpada. Então, para mim, era comum sentir dor. Era normal. Mas era violento em que sentido? Você eu apanhava associava muito? Isso, não, pelo contrário. Os meus pais eram muito agressivos um com o outro. Brigavam muito? Extremamente. Tá. Violência num nível de espancamento. Tá. Então, eu cresci com esse ambiente. Então, para mim, eu associava muito facilmente o amor à dor. Eu trabalhei muito isso, porque para mim só fazia sentido o amor se ele doesse. Então, quando meu avô começa a me tocar, é óbvio, né, como todo perfil de abusador... Mas ele morava com você? A gente morava tudo no mesmo quintal. Tá. É muito comum, né? E quando meus pais brigavam, a gente corria para um lugar mais seguro. Qual era o lugar mais seguro? A casa do avô, que era mais E tinha calma. sua avó lá e Tinha tudo? minha avó lá, outras pessoas figurando ali na família. Os primeiros toques não foram agressivos, óbvio, né? Ele, no geral, ele nunca foi de me machucar. Então, sempre foi muito sutil, né? O passar de mão, o tocar. E é muito gradativo, né? Vai aumentando o toque até chegar, de fato, às genitálias e tudo mais. Mas ele sempre foi muito sutil. Para mim, a virada de chave para entender que aquilo era errado foi a escola. Porque quando eu saio desse primeiro ambiente social, que era a minha família, e vou para o ambiente escolar,
é quando eu tenho acesso à segunda parte da sociedade. Que é isso com 5, 6 anos? Estava com 6. Tá. Na escola, eu começo a ver que a dinâmica é diferente, porque aí eu vejo meus amigos e começo a perguntar para os coleguinhas se os pais tocam, né? Como é que era aquilo? E quando eu fui crescendo, com 10, 11, a fazer trabalho de escola na casa dos amigos, eu comecei a ver que as dinâmicas eram diferentes, que os filhos não sentavam necessariamente no colo do pai, não eram acariciados. E aí eu começo a formar minha moral. E aí eu entendo que é errado. Mas até aquele momento, para mim, era comum. Era normal. Era normal. Agora, era carinho. quando nós falamos em abuso, a Deise está ouvindo a gente e eu já vou conversar com a Deise também. Eu quero saber uma coisa. Quando a gente fala de abuso sexual, significa relação sexual também? Não. Eu até digo assim, nenhuma criança deveria ser apresentada a nenhum tipo de estimulação sexual. Nenhum. Certo. Não, né? nenhum toque. Acho. E nem mesmo visual. Então, isso também é abuso. Então, ver o meu avô nu, tocar nele, eu até falo sempre isso, estou escrevendo um livro e comento isso. Ele me roubou o meu primeiro beijo na boca. Né? O primeiro beijo que eu deveria dar no homem que eu amo, eu dei nele, porque ele forçou esse beijo. Né? Nunca houve a penetração, nunca houve o coito. Certo. Mas ele insistiu muitas vezes nesse processo. Não conseguiu, provavelmente por não conseguir, mas houve muitas Por ele, ele teria conseguido. Por ele, teria conseguido. E muitas pessoas, da experiência que você tem, muitas pessoas conseguem? Muitas conseguem. Com crianças pequenas, assim? Eu consigo dizer, assim, sem sombra de dúvida, que Deus guardou muito a minha vida nesse processo. Né? Mas ele forçou muito esse processo, assim. Mas as outras estimulações, carícias, beijos, sempre toques, aconteceram. Eu praticar nele, né? Entendi. Sempre foi bastante, assim, bem intenso. Então, a pergunta que me fizeram, a resposta é a seguinte, no teu caso, né? Não sei como aconteceu com a Deise, mas no teu caso, a gente não sabe. Criança não tem essa noção. Não tem noção. Eu estou te perguntando isso, você vê só, né? Você está me acendendo uma coisa que muitas vezes a pessoa cresce se sentindo culpada, deve ser por causa desse tipo de pergunta que me fizeram, que eu fiz para você. Porque daí se é uma pessoa que não está preparada, como você que já fez o tratamento e tudo, a pessoa fala, poxa, então será que eu tive culpa? Não. Será que no fundo eu deixei? Eu não sabia. Porque muitas pessoas têm essa ideia. E nunca vai ser culpa da vítima. Mas existe um detalhe pequeno que as pessoas não gostam de falar, né, quando se fala do assunto do abuso, mas que é importante a gente trazer luz para esse assunto. A criança, ela tem todos os sensores de prazer preparados para quando ela tiver uma vida adulta. Sim. Como eu fui estimulada cedo demais, eu tenho memórias desse prazer. Olha que, meu Deus, eu tenho memórias gente? de 4, 5 anos de voltar para o colo do abusador. Então, muitas vezes, ele não me chamava, ele nunca houve forçar. Entendi. Eu procurava o carinho dele, porque para mim, aninhar no colo dele era carinhoso. Só que ali ele fazia as práticas dele. Meu Deus e eu tenho do céu. memórias, assim, fagulhas de memórias de aquilo ser bom, daquilo ser prazeroso. Quando a moral é formada, aí vem um grande dilema, porque isso bloqueia tudo. Nosso cérebro tem esse poder. Sim. Então, para o meu cérebro me proteger, ele desligou todos os meus sensores. Para você não sentir com mais ninguém. Para não sentir com mais ninguém. E a minha luta começa, quando eu começo a ter uma vida sexual ativa, eu tive que voltar a entender tudo isso que Deus fez perfeito e achar cada sensor e voltar a reconectar. E essa é uma luta da maior parte das vítimas de abuso. E nós passa uma vida inteira assim. Nós vamos falar mais sobre isso. Antes, eu quero só apresentar vocês para a Deise. Deise, seja bem-vinda. Obrigada, Deise. Parabéns pelo trabalho da Deise também. A Deise também tem um trabalho de ajuda a outras mulheres. Eu estou falando aqui, Deise, você está ouvindo desde o início, a importância do que vocês têm feito e de vocês terem se curado a ponto da gente poder falar sobre isso e esclarecer as dúvidas de tantas pessoas. Eu falei para a Tina que a pergunta que eu fiz é a pergunta que fazem para a gente, que devem fazer para vocês também, né? Você tem quantos anos? Você é bem nova, né, Deise? Estou com 34 hoje. E você foi abusada também na infância? A sua história se assemelha muito à da Tina? Se assemelha um tanto. Conta um pouco para mim. Fui abusada aos 7 anos, depois aos 9 anos. E pessoas que você conhecia, Deise? Pessoas que você conhecia, Deise? Sim, eram pessoas que eu conhecia, a princípio de confiança, eram parceiros da minha mãe. Meu Deus do céu. Um foi o pai do meu irmão. E o outro foi um outro companheiro da minha mãe. Ô, Deise, então, e daí quando acontece isso? Eles estão arrumando a tua imagem, por isso que tá a tua voz aparecendo, mas a gente está te ouvindo, tá?
Tá certo. Eu quero te perguntar uma coisa. A gente até falava isso antes de começar o programa, de quando existe esse abuso e que não é que existe uma conivência de quem está ali vivendo, no caso da sua mãe, mas muitas pessoas não acreditam. Você passou por isso, de você contar para tua mãe e ela não acreditar, ou você optou por não falar nada? Passei por isso também. Aos 7 anos, que foi a primeira situação, e foi com o pai do meu irmão. Então, assim, como que acontece o abuso geralmente? Por pessoas que passam fora de qualquer suspeita. Geralmente são pessoas de figura de importância na família, alguém fora de qualquer suspeita, tá? No meu caso não foi diferente. Então, era o pai do meu irmão, minha mãe saiu para trabalhar, ele me chamou, estava sozinho em casa, na ocasião eu ficava com a minha avó, e ali aconteceu o ato do abuso, né? Que foi uma molestação. Sei. Eu com muito medo, ainda não sabendo exatamente o que era aquilo, assim como a Tina falou, a criança ela não tem consciência. Ela não tem consciência do que é aquilo, que é um ato sexual ou uma molestação sexual. Ela não tem consciência disso. Na vida adulta que eu também fui compreender que aquilo era um abuso, e aí você consegue diferenciar o que é carinho de um abuso. Porque o adulto, enquanto figura de uma importância de proteção para a criança, ele precisa dar afeto, amor, carinho, e não abuso. Então, eu contei sim para minha mãe, só que na ocasião ela não acreditou. Precisou depois levantar provas para que ela acreditasse. E como que você fez isso com 7 anos, Deise? Com a ajuda da minha irmã. Minha irmã tinha 15 e já tinha passado por molestação da mesma pessoa também. Meu Deus! Então, quando eu conto pra minha mãe... Quer dizer, esse homem passou a vida inteira fazendo isso, né, Deise, com vocês, na família, né? Sim, é um ciclo, né? Então, chega uma hora que a gente precisa unir forças, né? Pra gente romper esse ciclo de violência. Porque Deise, senão ele vai se estender. E aí me fala uma coisa, que tipo de provas, como é que vocês fizeram? Bendita a sua irmã, que era mais velha e já foi mais rápida. Mas como que foi que vocês conseguiram... Minha irmã. Oi? Mas assim, esse ciclo de abuso, ele é muito anterior a isso, né? Algumas pessoas falam pra mim hoje, Deise, mas hoje tá tudo muito assim, né? A gente não pode falar nada, que tudo é violência, que tudo é abuso. Bom mesmo, esses dias eu ouvi, né, de uma pessoa muito próxima, inclusive. Bom mesmo era no tempo da nossa avó. Ali as mulheres eram mulheres de verdade. Eu falei, não, muito pelo contrário. No tempo das nossas avós, as mulheres casavam ainda crianças. Né, aos 12, 13, 14 anos. Ali já tinha um abuso. O abuso já era instalado ali desde aquele tempo. E era hoje, entre aspas, é que naquela época era entre aspas o abuso legal, né? Porque você casava, né? Então era um abuso, entre aspas, legalizado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Agora, Deise, como é que vocês fizeram para juntar essas provas que você falou? A minha irmã acreditou em mim, porque ela já havia passado por isso com a mesma pessoa. E aí ela aproveitou um dia que ele tentou novamente fazer o mesmo ato. Minha mãe estava dormindo e ele fumava. Então a minha irmã fez de tudo com que ele queimasse o lençol da cama com um cigarro. E aí foi o momento em que minha mãe acreditou, né? Minha irmã apresenta para minha mãe o lençol da cama queimado pelo cigarro. Aí minha mãe acredita. E daí o que a sua mãe fez? Aí minha mãe não fica mais com ele. Que bom. Nesse período minha mãe não fica mais com ele. Daí acabou essa história, você não passou por mais nada, né? Também acontecia com ela, né? Então foi difícil, até que ela chega de fato a romper esse vínculo afetivo, amoroso com essa pessoa, leva um bom tempo, né? Porque ela também sofria de alguma forma violência com ele também. Deise, daí depois disso não aconteceu mais? Depois disso aconteceu com outro companheiro da minha mãe. Pelo amor de Deus, gente. Jura que aconteceu de novo? Mas daí ela acreditou, né? Você? Aí ela acreditou. E imediatamente finalizou com ele. Deise. Acreditou, mas ainda indagou. Será que não é coisa da sua cabeça? Será que você não criou essa história na sua cabeça? E aí eu já tinha plena convicção, porque eu tinha tido a minha irmã, que foi uma figura muito forte para mim.
Então, eu tinha plena convicção de que tinha sido realmente uma molestação, e aí eu sigo adiante com a ideia do que eu tinha falado para minha mãe, e ela rompe o relacionamento. Ô, Deise, daí, isso você tinha 9 anos nessa última vez que aconteceu. E como é que foi a tua adolescência depois dessa experiência? Isso ficou muito em você? Demorou para você se curar desse sentimento? Você teve essa reestruturação também? Como é que foi? Isso está em mim, né? Faz parte da minha história. Eu falo que o autoconhecimento, a transformação, ela é uma jornada. Então, muito parecido com a história da Tina, e é clássico das vítimas de abuso, leva um tempo muito grande para que a gente compreenda que, primeiro, aquilo de fato foi um abuso, que a gente fica se questionando. Será que foi mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não criei? Depois que você tem a consciência de que sim, foi um abuso, aí você fica se questionando. Mas será que eu não tenho culpa? Você se sente culpado. Sim. Será que não foi eu que provoquei? Ainda sendo criança, porque eu era uma criança, né? Ainda sendo criança, será que não foi eu que provoquei? Será que a culpa não foi minha? Né? Então, todas essas indagações, tanto como os processos, né, de baixa autoestima, eu convivi com isso durante a adolescência, principalmente. A minha adolescência foi marcada por baixa autoestima, por insegurança, em decorrência disso, e com problemas muito sérios com as figuras masculinas. Então, você não acredita mais, né? Você não acredita em sentimento, né? Não acredito. Olga, eu tenho uma preocupação muito grande do que acontece. A Tina e a Deise, elas são fora da curva, na verdade, sim, né? Sim. Porque elas se refizeram, vocês duas são fora da curva, Deise, na verdade. Porque, na verdade, vocês criaram algo assim que é muito difícil para construir. Porque eu fico imaginando a cabeça da criança, porque a gente não consegue encarar a criança como alguém que fica se indagando. Sim, porque a Tina fala a mesma coisa que a Deise, mas será que eu estou certa? Eu não consigo ver a figura da criança numa situação dessa. Então, eu imagino que existe uma transformação na mente da criança muito grande e muito fora de propósito para a idade, com pensamentos que não são dela. E eu acredito que isso, entendeu? Porque assim, a pessoa está pensando, uma criança não é para ficar pensando, será que eu estou certa? A pessoa veio, me agarrou, será que o erro é meu? Será que a culpa é minha? Não é, isso não é da criança. Quer dizer, um comportamento como esse gera uma maturidade precoce que coloca em risco toda a vida daquela criança, né, Olga? Também, mas muitas vezes essa própria criança, ela tenta, exatamente como você falou, faz parte do meio em que ela vive, a agressividade. O próprio abusador, ele não chega violento. Nunca. Né? Ele chega com carinho, fazendo troca, te dando um pirulito, etc. E como você bem disse também, existe a questão do prazer. Né? Porque é gostoso você ser acariciado, é gostoso você se sentir amado. Ainda mais num ambiente muito violento, né? Então, a criança não tem... A gente não pode esquecer nunca que a criança nasce como uma tela em branco. Então, ela vai construindo a história dela a partir do que ela está vivendo. E aquilo que ela está vivendo, entre aspas, é normal para ela. Normal, entre aspas. Não que seja normal. Não, normal para ela. Para ela, porque é o que ela está vivendo, ela não conhece outra coisa. Só que quando essa criança, ela começa a crescer e ela começa a enxergar o mundo como ele realmente é, né, principalmente na adolescência, que você começa a fazer questionamentos. Por quê? Porque você começa a ver outras vidas, outras histórias. É aí sim que você começa a questionar você. Poxa, será que eu não poderia lá atrás ter evitado isso? Será que eu não poderia ter agido diferente? Será? Só que você não pode esquecer que você era uma criança. E em sendo criança, você estava vivendo aquilo e você não tinha nem estratégias para resolver aquilo ou agir de forma diferente. Então, não cabe a culpa. Embora muitas vezes as meninas elas vejam essa culpa, não cabe a culpa. Então, é importante nesse momento você ter um apoio terapêutico, um psicólogo junto com você para te ajudar a superar. Porque você entra num conflito interno muito grande, você acaba assumindo a culpa. E a própria sociedade, ela também joga a culpa na mulher. Né? Na grande maioria das vezes ainda, e você pode comprovar, né? Ainda as pessoas acreditam que a mulher provocou aquilo. E na verdade não é.
Mas é assim que a cultura enxerga o comportamento feminino, infelizmente. Então, o que nós temos que entender é que essa criança, primeiro, quando você se torna adolescente e você tem uma visão maior, não se culpe pelas coisas que você fez lá atrás. Porque você, inclusive, não tinha maturidade o suficiente para entender o que estava acontecendo ali. Era uma coisa gostosa, era uma coisa legal. Eu ganhava um presente. Era o meu avô. Era meu avô. No caso da Deise, era alguém lá perto de mim, proximamente. Exatamente, entendeu? Faltou, digamos, orientação da mãe. Hoje em dia as mães falam para as crianças pequenininhas, né? Não deixe encostar aqui, aqui, ali, mostrando para a criança que só mamãe pode tocar, mais ninguém. Certo. Né? Isso é algo também que a gente precisa fazer. Exato. As crianças... Deise, você perdoou? Você chegou a conversar com essas pessoas que fizeram isso com você e você chegou a perdoá-los? Eu ia falar exatamente isso, né? Qual foi o ponto importante para que eu conseguisse viver? Foi, de fato, o perdão. O perdão para quem? Primeiro para mim. De entender que, olha, não foi culpa minha, né? Eu, de fato, era uma criança e ali naquele momento o instinto de sobrevivência, como as meninas foram falando aí, ele é automaticamente acionado, né? Você vai criando mecanismos para sobreviver a todo aspecto de violência, né? Então, o perdão a si mesmo, o perdão aos seus cuidadores, que em algum momento foram negligentes, né? E o perdão ao outro, o abusador, né? Então, o perdão a gente precisa compreender, e eu falo isso muito nos atendimentos, inclusive com outras vítimas, porque eu e a Tina hoje somos pessoas fora da curva, porque nós entendemos que enquanto uma mulher ou uma menina ainda estiver sendo violentada, estiver sofrendo abuso, todas nós estamos. E a gente precisa lutar por isso, né? Então, o perdão, a gente precisa entender que o perdão, ele é uma decisão, ele é uma ação, ele não é um sentimento. Quando eu senti de perdoar, a hora que eu senti... Não é um sentimento, ele é uma decisão. Porque a falta de perdão, eu não perdoo porque o meu abusador merece. Ninguém merece. Eu perdoo porque eu mereço ser. Por mim, né? Exato. Por mim, exatamente, porque a falta de perdão é mais ou menos assim, ó, é como se um fio tivesse conectado a mim e a outra pessoa. Entendi. E aí, aonde eu vou, eu carrego essa pessoa. Isso é um peso. Quando eu decido perdoar, é isso que eu faço. Eu solto, eu libero. E aí eu libero a mim. Você se livra daquela situação, né? Daquela pessoa também, né? Exatamente. Ô, Tina, o pai do meu irmão, que foi o primeiro abusador, eu levei anos para perdoá-lo e foi mais difícil porque... O seu irmão tinha quantos anos? Ele veio a falecer. O seu irmão tinha quantos anos quando abusou de você? O meu irmão era muito pequenininho. Meu irmão nem se recordava desse assunto. Ele tinha, acho que um aninho e pouquinho, mais ou menos. Então, bem mais novo do que eu. Mas o seu irmão também foi abusado? Não, meu irmão não. O seu irmão abusou de você? O pai do meu irmão. O pai do o pai do seu irmão. Entendi. O pai do meu irmão. Então, ele você não conseguiu... Ele você não conseguiu perdoar? Consegui. Todos eles eu consegui. Ele foi o processo mais difícil, porque anos depois ele veio a falecer. E aí, como que você perdoa alguém que já faleceu? Ai, caramba! Como que você vai fazer reparações? Tipo, não tem como falar com a pessoa, né? Mas hoje você já conseguiu, você já fechou essa conta, certo? Sim, todos esses processos estão reparados, com todos eles. Mas espera aí, que eu sei que... Meu ex-companheiro. Então, nós não chegamos no ex-companheiro ainda, peraí, Deise, peraí. Deixa eu te falar. Olha, tem uma coisa, assim... Quando a gente fala de família, é mais complicado ainda do que no caso da Deise, que não era o pai dela, né? Sim. Mas no seu caso era o seu avô. Sim. Então, a gente não está minimizando a dor do outro, não é isso? É que, para quem está de fora, família, né, Deise? Você fala, caramba, a pessoa está praticamente sair daquela pessoa, né? Então, você fica pensando, como é que você fez? Você conseguiu perdoar o seu avô, mas de falar com ele? Ou melhor, deixa eu mudar a pergunta. Ele admitiu?
Ele admitiu num diálogo quase sem palavras. Só eu e ele entendemos. Foi codificada essa conversa. Eu pediu perdão para mim momentos antes de falecer. E aí Mas ele chegou a falar com você? Ele só olhou para mim, a família estava ao redor. Ele só olhou para mim e disse: eu preciso te pedir um favor, eu preciso que você cuide da nossa família. E eu preciso te pedir perdão. E você sabe pelo quê? E aí eu falei: você está perdoado. Mas ele nunca tinha tocado nesse assunto a vida inteira? Não, ele morreu quando eu tinha 25. Ele parou de abusar quando eu tinha 14. E esse tempo todo eu morei com ele. Eu vivi com ele. E ele nunca falou nada? Nunca falou nada. Nunca citou. Pelo contrário, como pessoa, por isso que eu tive que separar na minha cabeça. O meu avô, que era uma figura que eu amava, em quem eu tinha segurança, que era o único porto seguro da minha vida em relação aos meus pais, e separar o que ele fazia. Eu não consigo entender isso daí, como é que você fez isso? Essa cabeça de criança e pré-adolescente, mas eu consegui separar. Como que você conseguiu ficar lá depois dos 14 aos 25? Respeitando. Nunca falei alto com ele, né? Eu venho de uma tradição de pedir bênção, né? Bênção, avô, bênção, tá entrando e saindo. E ele cuidou muito bem de mim, muito bem. Assim, no sentido, é que nem eu falo, não quero tirar nenhuma responsabilidade do que ele fez. O que ele fez foi um crime. E até como a Deise fala do perdão, a gente precisa lembrar que independente da gente dar perdão, a gente não quer dizer que você tirar a denúncia. Não precisa tirar a denúncia, BO e todos os processos. É perdoar para você não enlouquecer, não é para a pessoa sair impune. Ele vai ter responsabilidade dele dentro do sistema penal. E é importante que ele passe por isso. No caso do meu avô, eu não tive coragem na época, nem idade, nem estrutura para fazer essa denúncia. Mas eu sempre vivi com ele respeitando ele. Foi ele quem me ensinou tudo que eu sei hoje sobre casa, família. Foi ele que me incentivou a estudar, por ele eu não teria feito faculdade. Se ele não tivesse ali insistindo, eu não teria feito faculdade. Então, ele me deu toda a estrutura que eu precisava. E era um avô extremamente rigoroso. Com horário, com namoro, com amizade. Ele vigiava tudo. Talvez um pouquinho ainda do ranço, do abuso. A roupa que eu usava, não podia usar roupa curta, não precisava usar decote. Namorado só no sofá, com ele vigiando. Foi assim, até os 25 anos. Olga, por favor, me ajuda. Daí? Porque eu não consigo entender essa separação que ela está falando. Na verdade, só ele saberia explicar o que aconteceu. Não consigo entender na cabeça dela essa separação que ela faz a ponto de conseguir. Eu tenho para mim que foi uma proteção para mim. Exatamente, uma proteção. Porque já que ela é obrigada a conviver no mesmo ambiente com a pessoa e essa pessoa simplesmente parou de abusá-la, então, estamos em paz e provavelmente você, de alguma forma, tentava evitar ficar sozinha com ele, né? Você estava sempre cercada de pessoas. Então, são atitudes, muitas vezes, inconscientes que a gente tem de proteção, mas, assim, é como ela falou, era o avô que ajudava, que fazia uma série de coisas. Então, é aquela velha história, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem os seus defeitos, e ela aprendeu a lidar com as qualidades do avô para poder continuar vivendo dentro daquela casa, isolando esses defeitos dele, evitando estar sozinha com ele. Entendi. Exato. Né? Para também manter a sanidade mental, né? Para não enlouquecer. Exatamente. Não havia outra figura que eu pudesse, na família, entender como referência. Entendi. Né? Como a Deise falou, o perfil é esse, pessoas acima de qualquer suspeita. De fato, ele era um homem, na sociedade, muito bom. As pessoas admiravam ele. Você chegou a contar para alguém isso? Na época, infância, não. Na infância, eu não verbalizava porque eu não compreendia. Na escola, eu me lembro de comentar coisas, mas eu usava muito figuras de linguagem infantil e ninguém entendia o que eu estava falando. Tá. E ao contrário do que a maioria das vítimas fazem, de ficar introspectivas, tímidas ou depressivas, eu fui para o outro lado. Eu era muito expansiva, muito falante, eu queria beijar todo mundo. Mas contar dele, você nunca contou? Não. Então, eu tinha um comportamento muito diferente de uma criança abusada. E ele escolheu você ou ele fez isso com todo mundo? Olha, nós temos históricos, meu e da minha irmã, que ele também abusou da minha irmã mais velha. Depois vocês conversaram com a sua irmã? Você e ela conversaram? Mas a minha irmã, ela tem uma outra escolha de conduta, né? Ela prefere não falar no assunto. Ela colocou na caixinha do não aconteceu. Mas ela conversou com você e aconteceu com ela? Aconteceu com ela. Da mesma forma, ele também não teve coragem do ato sexual, mas o processo todo ele fez. Tá. E a suspeita de que ele tenha feito com a filha dele, que era minha mãe. A suspeita. Mas isso nunca foi confirmado, porque ela morreu sem contar nada. Então sem a gente não tem nada. certeza. Daí tem duas coisas que eu quero... Pois não, pode falar, Deise.
Rapidinho, só cortando. Há pesquisas já realizadas que a vítima do abuso, ela guarda esse segredo por pelo menos 20 anos. Para conseguir romper o silêncio. Pelo menos 20 anos. A maioria dos casos das mulheres que chegam no consultório aos 50 anos, ela guardou o segredo durante uma vida para proteger a família, a imagem do abusador e uma série de coisas. Hoje as mulheres estão mais corajosas, conseguindo romper um pouco mais esse silêncio. Mas as pesquisas já dizem que pelo menos por 20 anos as vítimas guardam esse segredo. Então, eu vou aproveitar que você já está na tela para fazer a pergunta para as duas, porque vocês têm o pós-abuso muito semelhante. A Tina comentou comigo antes, e para você que está em casa, já vou situar você, a Tina se casou depois e sofreu violência doméstica. Aconteceu a mesma coisa com você, né, Deise, com relação ao teu companheiro. Exato. Vocês, eu vou falar já com a Olga, mas você, Tina e Deise, primeiro a Tina, você acredita que aquilo que você viveu na infância, isso é, de uma certa forma, mesmo bem resolvido na sua cabeça, vai para o teu dia a dia e quando você se abre para um relacionamento, é como se você atraísse esse tipo de relacionamento? Você acha que isso acontece? Sim. Eu precisei de muita terapia, de muito processo de autoconhecimento para entender que eu não precisava mais sentir dor. Porque eu ainda ficava procurando nos meus relacionamentos essa dor. Antes de me casar, antes de me casar, eu tive parceiros. Certo. E para mim só fazia sentido quando eu era machucada, não fisicamente, mas eu precisava ser torturada no psicológico, na moral. De alguma forma. De alguma forma. E quando eu caso, eu escolho um perfil de uma pessoa que tinha muito potencial para agressão, né? E eu deixo muito claro isso. Mas como isso pai é inconsciente. Totalmente inconsciente. Tá. Mas logo ali no início do casamento eu comecei a identificar sinais muito similares ao que eu tinha com meu avô, principalmente nas relações sexuais. Olha só. E aí gente, eu lembro de situações em que eu me colocava na cama na mesma posição em que eu ficava com meu avô. Eu fazia a mesma posição em que eu era abusada para ter relações com meu marido. Então eu ficava buscando essa referência que eu tinha de sexualidade, essa referência de afeto, que era a única que eu tinha. Que era a única que você tinha. Mas aí eu fui me libertando desse processo, fui me soltando. Mas aí quando você amarras. se liberta do processo, você também não fica com uma pessoa como essa, né? Não tem como, porque aí você identifica que você casou com uma mentira, né? Que você casou com algo que você não quer, de fato. Verdade. E aí, claro, né? Por ser convertida, ter todo um processo espiritual, foi muito longa. Esse despertar foi 17 anos. Não sei se você passou as imagens aí, mas a Tina já tem filha moça. Já, minha filha. Que é desse seu marido. Sim, pai delas. As duas são do seu marido. Uhum. Ô, Deise, você se identifica com essa história? Que lindas as meninas. Minhas meninas. Você se identifica com as histórias da mesma forma? Você acha que, de uma certa forma, você também atraiu, Deise, esse comportamento por alguma coisa que você viveu naquela época? Sim, o que acontece, né, no nosso processo de desenvolvimento? A nossa primeira referência de amor são a dos nossos cuidadores, a dos nossos pais, dos nossos cuidadores. E quando você tem, nesse processo, né, de desenvolvimento, de educação, um lar agressivo, violento, abusador, você leva isso para a vida adulta. Porque, como foi mencionado aqui, a criança, ela nasce como uma folha em branco e ela vai criando ali, né, a sua história, as suas percepções. É verdade. Mas mesmo anterior a isso, no processo da concepção ou nas primeiras fases do desenvolvimento, que é na primeiríssima infância, que a gente chama, que você não se recorda, você não tem, vamos supor, memória, mas o processo do trauma, ele está ali. Ainda que você não se recorde, ele está ali. Então, vamos supor, esse é o evento traumático. Certo. E aqui é a minha vida. Mas eu estou num processo de infância, não tenho consciência. O trauma está aqui, o meu cérebro esconde e me protege. Mas ele está aqui. Então, entendi. Esse trauma, essa situação, vai fazer com que, de forma inconsciente, que você tem de referência de amor pelos seus cuidadores, pela sua família de origem, você busque isso nas outras relações, não só afetivo-amorosas, mas nas relações de amizade, nas relações de trabalho. Então, o que acontece com as vítimas é que ela tem o que a gente chama de vício pela repetição. A gente busca pessoas com o mesmo perfil, de forma inconsciente. Entendi. De fato, você passa por esse processo.
de autoconhecimento, de terapia, e aí você consegue identificar e falar, não, isso daqui eu não vou me submeter mais. É por isso que é tão importante a terapia, em todos esses casos. Eu quero deixar claro uma coisa para você que veio à minha cabeça quando eu falei com a Tina ontem. Nós não estamos dizendo que você, que muitas vezes nem contou para ninguém ainda que é vítima ou que foi vítima de um abuso na infância, que você vai repetir esse processo. Mas existem, sim, possibilidades muito latentes de que isso aconteça. Então, a importância desse trabalho que as meninas fazem é justamente abrir caminho para que você tenha coragem de denunciar. Ou se você já fala, não, já faz tanto tempo que não tem nem o que denunciar, ou a pessoa já morreu, você já não sabe mais, ou graças a Deus já sumiu da sua área de visão, não precisa denunciar. Mas você precisa começar a conversar sobre isso. Porque daí você tem a oportunidade de interromper este ciclo antes delas. Exato. Porque, por exemplo, no caso delas, na verdade, hoje, esse ciclo foi interrompido. A ponto da Tina ter um relacionamento. Põe a foto dela com o namorado, que eu achei lindo. Os dois. Bonito. A Tina tem um relacionamento. Você está namorando, Deise? Você tem um relacionamento também? Não, não estou namorando ainda. Mas se você quiser, você está bem agora para isso, né, Deise? Se você quiser, você está legal para namorar. Tô legal. Então daí você, o que a gente quer mostrar para você? Que se você interrompe o ciclo, esse processo, você não vai precisar passar por um outro sofrimento como as meninas passaram. Que a gente passa por... Ninguém quer ficar sofrendo. É igual a mulher que sofre violência, que vem uma criatura e fala assim, não, tá apanhando porque quer. Não existe isso, gente. Ninguém apanha porque quer. Sabe? A gente não sabe o que acontece na vida de cada um. O que a gente está mostrando para você é que para você interromper um ciclo, isso não acontecer de novo, não vai acontecer porque você quer, mas você consegue interromper se você tiver ajuda. Que isso é o mais importante, que é a luta de vocês. Eu quero só um pouquinho, Deise. Não, vai ouvir. Só um pouquinho, Deise. Eu só queria contribuir, assim, que é algo bastante importante que a Deise trouxe e também que a gente precisa. É vicioso. Então, está na nossa formação, a gente sempre vai procurar essas pessoas. O processo terapêutico, que é todas as ferramentas, cada um procura a sua, ele nos ajuda a identificar mais rápido e sair mais rápido. É o que eu estou falando. Nós somos adictas disso. Até que vai chegar uma hora que você vai começar a procurar certo. Exatamente. Então, assim, eu já trabalhei com pessoas extremamente abusivas e por um tempo vai naturalizando. Só que hoje eu já consigo identificar muito mais rápido e sair muito mais rápido. Ó, que linda ela com o namorado. É meu bonitinho. Como ele chama? Giovanni. Ô, Deise, desculpa que a gente está falando aqui, você que falou para falar e eu não te ouvi. Não, sem problemas. É nessa questão de identificar os sinais, né? Como que eu posso identificar? Será que eu realmente sofri um abuso? Será que não? Eu penso que a questão está justamente aí, na dúvida. Por quê? Porque o sim, ele é implacável. É então, verdade, menina. O não é não, o sim é sim e o talvez é sempre não. Então, quando eu estou em dúvida em relação a alguma coisa, será que eu estou num relacionamento abusivo? Será que eu sofro violência? Você pode ter certeza que muito possivelmente você está. Se você está se perguntando, é porque você está, né, Deise? É mais ou menos isso. Você está se perguntando, você está dormindo com a pessoa e você está se perguntando se ela está sendo boa para você ou não, é porque ela não está sendo. O alerta já subiu, já tem alguma coisa errada. O alerta já tocou, né? E como é que vocês chegam nessas meninas hoje? Vocês acham que as meninas que vocês têm atendido, a maioria, se liga mais, você, Tina, à violência doméstica pós-casamento, vamos dizer assim, de um marido violento, violento em todos os sentidos, ou aquela que nunca contou e que foi abusada na infância? Estatisticamente, de cada 3 mulheres que nós atendemos, uma sofreu abuso na infância. Olha, assustador. Só. Então está bastante ligado uma coisa na outra. O número é assustador. E daí ela sofreu na infância e depois... Entra no vício, casa com um companheiro, às vezes segundo, terceiro, quarto companheiro, com o mesmo ciclo de violência. E qual é antes da gente terminar, eu sempre falo que eu não gosto de conselho, nada disso, mas eu acho que a orientação é importante. Para os pais entenderem que tem alguma coisa do talvez, do não, como diz a Deise, em casa. E para mim, para eu, depois de adulto, entender que eu preciso buscar ajuda. Acho que para os pais, o segredo é o relacionamento. Eu preciso realmente me relacionar com meu filho. Eu não posso ter uma babá eletrônica, uma Senão TV, eu não vou saber fingir nunca. que eu não estou. Senão eu não vou saber. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio para não entrar num processo de neurose, né? No início do meu casamento, eu tinha esse processo, então eu vigiava minha filha mais velha o tempo todo, eu olhava a roupa, eu tirava quando saía da escola, assim.
olhava o tempo todo ela e sempre perguntava, alguém te tocou? Alguém não sei o quê? E eu vi que aquilo fazia mal para ela. E aí eu comecei a criar alguns códigos de segurança. Olha, filha, não pode isso, não pode aquilo. Qualquer coisa, conta para a mamãe. E ver que as minhas filhas hoje são super empoderadas e sabem exatamente o que pode e não pode, eu vi que são cases de sucesso. Cases de sucesso. Então, para pai, você precisa se relacionar, conversar, entender e trazer informação na linguagem da criança. Então, existem muitos materiais que dá para você conversar com uma criança e explicar para ela. E você precisa manter uma certa vigilância no seu centro de convivência. Não dá para simplesmente largar seu filho em qualquer casa, em qualquer amigo. Não confiar em todo mundo também, que o mundo não está para isso. Não dá para confiar em todo mundo, sabe? O tio que leva seu filho para a escola na perua. Quem é esse homem que pega seu filho na sua porta e deixa na escola? Então, tem coisas que a gente precisa vigiar um pouquinho. Em relação às adultas, sempre é tempo de buscar ajuda, sempre. A gente atende meninas, pré-adolescentes, como atendemos senhoras aí que estão com seus 70, 80 anos, que ainda tem muita dor interna e que não conseguem falar. Falar cura, é um processo. E não estou dizendo falar na TV, falar num blog, falar na internet. Procura alguém para você colocar essa dor para fora e buscar essas ferramentas para você se curar. O autoconhecimento, porque eu acredito, tanto eu quanto a Deise, quando a gente descobriu que nós não tínhamos culpa, isso despertou em nós a mulher que estava escondida, que ficou presa lá no abuso. Porque esse é um grande vilão do abuso. Ele deixa a gente enjaulada em um lugar por muitos anos. Então, quando a gente vem para esse despertar, vem a autoestima, a gente se sente bonita, se sente interessante. E aí vai trabalhando cada uma dentro do seu mecanismo, aí o que te faz bem, te faz feliz. É uma nova relação? A gente atende mulheres que não querem mais parceiros. Tudo bem, se ela está bem resolvida, se ela está feliz daquela forma, né? Então, são alguns pilares que a gente trabalha. Principalmente no café, a gente trabalha o pilar do autoconhecimento. A Deise, a nossa parceira, trabalha bastante sobre isso. Trabalhamos o pilar social, porque ela precisa saber onde pedir ajuda e como. As informações hoje sobre violência e abuso ainda são muito complexas. Elas são muito dentro do juridiquês. Então, a pessoa às vezes não entende o que você está querendo dizer para ela. Então, a gente traz isso de uma forma bem periférica, acessível, uma linguagem muito simples, todo mundo entende. E a gente trabalha o pilar da defesa social, da defesa pessoal. Porque, na verdade, na hora da violência, às vezes só vai estar você e a figura. Ninguém vai chegar naquele espaço, então você precisa saber se defender fisicamente. Para não morrer mesmo. Para não morrer. A gente trabalha bem esses pilares. Assim. Ô, Deise, o que você acha que a mulher tem mais medo e que acaba afastando a mulher da possibilidade de um novo relacionamento por não querer errar? O que você acha que afasta? Você acha que a maioria opta por ficar sozinha depois de um trauma muito grande? O medo maior é reviver, né? Todo o processo da violência, de novo, é atrair pessoas com o mesmo perfil de comportamento. Então, para evitar o sofrimento, eu evito me relacionar. Né? Então, é o que a maioria faz. Mas, igual a Tina está falando, com o processo de terapia, de autoconhecimento, você vai ressignificando essas coisas. E você vai entendendo, né, o que eu de fato mereço. O que de fato é amor. Né? O que de fato você pode não ter muita clareza, a maioria pode não ter muita clareza do que ela quer, porque o que ela teve foi muito ruim, mas ela, a partir daí ela tem clareza do que ela não quer nunca mais. E aí fica mais acessível construir novos relacionamentos. Não, e é quase que um renascimento mesmo, né, Deise? Obrigada, viu, Deise, você está aqui com a gente. Amei ter vocês aqui hoje. Olga, esse renascimento que na verdade é isso mesmo, né? Porque as meninas, você nasce de novo quando você se dá essa oportunidade, né? E eu tenho essa preocupação muito grande quando ela fala de que muitas delas decidem não ter mais ninguém. O ser humano não nasceu para estar só. Essa opção, na verdade, é uma opção que ela ocorre por uma causa. Então, talvez seja o momento de trabalhar mais para curar totalmente, a ponto de querer, pode até não aparecer, mas de eu estar aberta para ter uma outra pessoa? Veja, o ser humano não nasceu para estar só, mas ele não precisa ter um parceiro. Não é uma necessidade. Não é necessário você ter um parceiro. Então, se você tem uma vida plena, com muitos amigos, com muita atividade, né, inserida na sociedade, trabalhando, etc., de repente esse parceiro não vai fazer falta alguma. Então, não necessariamente a pessoa opta por não ter parceiro porque ela não quer sofrer. Muitas vezes ela está plena com ela mesma. Agora, aquelas que optam para não sofrer, talvez fosse o caso de procurar talvez não, continuar a ajuda. Continuar com a ajuda, porque
ela só pode chegar a essa conclusão, eu não quero um parceiro, porque eu estou feliz comigo mesma, ponto. Não quero mais nada. Aí tudo bem. Só que quando ela foge, porque existe aquela coisa, você está fugindo de um relacionamento, você vê suas amigas, a turma em volta, todo mundo se relacionando, e você escolheu não se relacionar para não sofrer. Está errado. Certo. Porque você está sofrendo. Então, você precisa trabalhar esse sofrimento para só depois você poder dizer de boca cheia, eu não quero ninguém na minha vida. Ponto. Depois que você perceber que você está bem, né? Exatamente. Olha, primeiro quero agradecer a Tina. Pode falar, Deise. Se puder, só gostaria de contribuir, agregando a uma fala da Tina, quando diz na questão da orientação, né? A criança, aos pais, em especial, aos cuidadores aí, que algumas pessoas perguntam pra gente, né? Quanto que eu posso orientar e educar o meu filho e prepará-lo, né, para essa questão da prevenção do abuso, desde bebê, desde sempre, tá? Então, como que eu faço isso dentro da linguagem dele? Vou trocar uma fralda, por exemplo? Filho, licença, a mãe vai trocar sua fralda. Olha, licença, pedindo autorização para tocar nesse corpo de uma forma adequada. Esse é um ponto. E falando conforme a linguagem dele. E para esse adulto, já... esse acolhimento sem julgamento dessas mulheres, igual a gente está aqui questionando, né? O que é melhor? Namora como a Tina já está namorando? Não namora como a Deise não está namorando? Né? O que é melhor? Independente de estar sozinha, acompanhada, é importante saber ser feliz sozinha. O importante é você buscar a felicidade, né? Exato. Independente de estar sozinha ou acompanhada. Obrigada, viu, Deise? Tina, obrigada também. Ô, Tina, a denúncia é 130, né? 180. 180? De contra abuso infantil também? 100 ou 100. 180. Olha, 100 para todo tipo de violência e 180 para violência doméstica. Violência doméstica, 180 e todos os tipos 100. de violência, 100. Olga, obrigada também de você estar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa sororidade de você poder entender a necessidade das mulheres se apoiarem, eu digo mulheres porque é mais comum entre as mulheres e porque é a mulher que fica ali muito mais tempo com a criança. Então, isso é importante que você entenda, essa junção de forças para que isso pare de acontecer. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos começar a mudar o ambiente ao redor. Isso é muito importante. A gente só faz isso com ações efetivas. Ações efetivas significa você prestar atenção no outro, estar atento às crianças. Porque hoje você fala, a criança é tão esperta, se acontecer alguma coisa com ela, ela vai falar. Ela não vai falar, porque ela é esperta a ponto de ter medo quando ela é ameaçada, principalmente quando se fala algo relacionado à família dela, aquilo que é o ambiente dela. Então, esteja atento. Você que é pai, mãe, que convive com as crianças, preste atenção no dia a dia. Nós vamos falar mais sobre isso esse ano, por conta desses números crescendo tanto, e elas vão estar aqui mais vezes para nós falarmos sobre isso. Mas é muito importante que você entenda que essa é uma discussão para se ter. É ruim você falar que um pai, um avô, seja quem for, tão próximo, faz mal para uma criança? É péssimo, mas é a realidade. E essa realidade só vai ser mudada quando nós tocarmos na ferida, como nós estamos fazendo, e outros canais e outras pessoas também estão fazendo. Porque assim você desperta para a maldade do ser humano e a partir daí você começa a trabalhar com essa realidade. Porque não falar é como jogar o tapete em cima da sujeira. E isso é o que nós não podemos fazer, tá bom? Então é por isso que nós estamos aqui para falar com você sobre isso. Nosso programa vai ficar disponível no YouTube para que você possa assistir mais uma vez, convidar as pessoas para assistirem. Deixamos os contatos das meninas para vocês participarem dos projetos dela, porque também é importante voluntários para que tenha um número cada vez maior de pessoas trabalhando. E isso é o mais importante, tá bom? Obrigada pela companhia hoje, obrigada a todo Sabor Pizzaria que montou a mesa para a gente, uma alegria tê-los aqui conosco. A Deise não vai participar hoje, mas você está convidada para vir aqui presencial na próxima para comer conosco, viu, Deise? E a Sodier também, que nos forneceu esses bolos tão gostosos. Muito obrigada aos nossos parceiros. Obrigada a você pela companhia. Que Deus te abençoe. Tenha uma tarde maravilhosa. A gente se vê amanhã. Um beijo para você. Tchau, tchau.